A paz de Cristo, o amor de Maria, amada irmã, aqui presta atenção. Quanta graça de Deus estarmos juntos hoje. Nós estamos na 12ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Dia que a gente sempre reza aqui pela intercessão dos anjos e santos de Deus. E a gente também faz a veneração à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a face que estava lá no Santo Sudário, aquele tecido lindo ali que foi colocado no corpo de Jesus quando ele morreu, né? E tirado ali depois da ressurreição, e estava lá a fotinha dele perfeita. Existe, tá hoje lá em Turim. Então vamos rezar, pedir que Deus nos ilumine e nos guarde, que a Sagrada Face nos ilumine, né? Ilumine nossos corações, as nossas almas, para que verdadeiramente escutemos o que Deus tem a nos falar. Amém? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar, que tudo venha de Deus e volte tudo para Ele. Amém. Como um ciclo perfeito do amor a Deus. Vamos rezar? Primeira leitura hoje, continuamos a leitura do livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 2 e de 5 a 18. Vamos lá. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abraão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abraão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abraão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segó. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que eu darei. Tendo desarmado suas tendas, Abraão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui Ló, né, e seu sobrinho, eles foram muito prósperos, aí os anos se passaram, eles foram muito prósperos, chegou uma hora que não davam mais, porque estava tendo muita inimizade entre os pastores, aqueles senhores que cuidavam ali das ovelhas, do pasto ali, de todos os animais que eram pastoreados. Então eles decidiram ali cada um ir para um lado, né? Então foi para um lado e o outro foi para o outro. E Deus disse para Abraão, né? Imagina, o Senhor, ele aparecia para Abraão, ele falava para Abraão como que Abraão deveria agir. Abraão ouvia e era obediente.
E assim, ó, agora eu leio a palavra de Deus para você. Você escuta e tem que ser obediente, entendeu? É esse que é o desafio, o grande desafio da nossa vida evangélica. É você ser obediente à palavra de Deus, à graça que Deus lhe dá hoje, como Abraão foi. Porque você é da descendência de Abraão. Você deve agir como o pai Abraão, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. Nunca pecou, nunca errou e só tem amor. O responsório hoje é o Salmo 14. Senhor, quem morará em vosso monte santo? Aquele que caminha sem pecado e pratica justiça, fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia em sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seus vizinhos, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará um homem que vive assim. Viu? Tudo explicadinho aí, direitinho, o que você deve fazer. Amado irmão, Deus, na lei de Deus, não tem lá um mandamento que você seja bobo. Não existe esse mandamento da lei de Deus. E Deus não quer que a gente seja bobo. Deus pede pra gente ser, né, como a serpente, né? A gente ser sagaz ali, ter a sagacidade de uma serpente. Mas Deus não quer que a gente faça o mal. Deus não quer. Nem entre você ser bobo e fazer o mal e pecar, é melhor você ser bobo. Mas você não precisa ser bobo para não pecar. Você precisa ser sábio para não pecar. E de que maneira você vai ser sábio? Você tem que rezar, né? Você tem que ouvir o que Deus tem para lhe dizer. E você tem que agir segundo essa graça. Você tem que pedir para Deus essa grande graça que é da fé. Porque é a fé que nos gera obediência. Não é a obediência que nos gera fé. A obediência também pode lhe gerar fé. Se você começar a obedecer a Deus, assim, em tudo, você vai ter uma fé imensa. Creio firmemente nisso, porque a sua vida vai ser uma vida de santidade. Agora, quando Deus lhe dá essa graça da fé, ali que é graça, dom de Deus, você começa a ser obediente porque você vê que a graça só vive perto dele. Então, você quer viver na graça dele. Vamos rezar o Santo Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 6, 12 e 14. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Esse é João 8,12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem com pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra de Deus aqui, ela é muito santa. Talvez você ainda até hoje não tenha conseguido entender. Eu peço a Deus hoje a graça do Espírito Santo para que a gente entenda juntos. A primeira parte da palavra, ela fala para você não dar, não é, aos cães, né, as coisas santas. Porque primeiramente, nosso Senhor veio para o povo eleito, né, que eram os judeus. Depois viraram cristãos, né? Somos nós os cristãos. Mas depois ele abre esse para todos, quem quiser. Mas se você vê esse daqui, né, o ensinamento para ele, deixa ali para os apóstolos dele. Olha, você tem que evangelizar primeiro aqui o nosso povo, né? Não perca tempo tentando ir lá com os pagãos, porque a gente precisa engrossar ali o nosso exército, né? Nós precisamos primeiro aumentar ali o exército de Deus para poder depois ir para as águas mais profundas. Uma analogia muito forte hoje que nós temos, que a gente precisa repensar muito no que a gente faz, é sobre os dons que Deus nos deu. Então, às vezes, nós desperdiçamos esses dons com besteira. É verdade, eu e você. Então, às vezes, Deus lhe deu o dom da sabedoria, o dom da inteligência aí,
o dom de pregar, vários dons aí que você tem e você não faz, você perde seu tempo, você às vezes fica muito tempo vendo coisas, ou assistindo coisas, ou lendo coisas que não vão lhe edificar na graça de Deus. Então, não dê essa pérola que é a sua vida para essas coisas que não vão lhe acrescentar em nada. Alguns programas de TV, alguns lugares que você vai no celular, no Instagram, no YouTube, enfim, em todas essas outras redes aí que eu caminhamos. Alguns jogos, enfim, verifique. Peça para Deus essa graça. Senhor, me ajude a dizer o que me aproxima de Ti e o que me afasta. Né? Então, o que te afasta, que Deus tire. Mas o que te une a Deus, que Deus deixe. A outra parte também, ela fala, tudo que você faça para os outros, né? É a regra de ouro da Bíblia, né? Tudo que você quer que os outros façam, faça para você. Então, você gosta de ser criticado? Não? Então não critique os outros. Se você não gosta de ser criticado, não critique. Você gosta de ser julgado, então não julgue os outros. Né? Passe ali a vista maravilhosa que Deus lhe dá. E aí você vai começar a se condicionar a parar de falar mal, a parar de agir mal, a parar de pensar até mal. Até o pensamento foge, porque você não aceita mais pensar, nem agir, nem falar mal de ninguém. Nada vai lhe edificar e não vai edificar ninguém o que você está fazendo. Nem a você mesmo, muito menos a Deus. E a última parte, ele diz que a porta é estreita, né? Gente, olha só, se a gente for fazer na nossa vida, se você fizer uma reflexão, você tem 20 anos, 30, 40, 10, 50, 60, 70, 80, 90, aí tem 100 anos, não sei. Se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, o que você tem hoje? O que verdadeiramente você tem hoje? Tudo que você ainda tem hoje, que persistiu hoje, foi tudo com sacrifício. Tudo foi com sacrifício. Foi pela porta estreita que você conseguiu. As amizades, com certeza as amizades que você tem hoje de muito tempo, ou amizades que você está conquistando agora, vão passar por diversidades, vocês vão aprender a viver ali, a conviver, a perdoar, a amar, a saber o limite do outro, da outra, enfim, vão caminhando. O seu casamento também, né? Nossa, viver com uma pessoa que é completamente diferente de você é vocação, e não são todos que têm. São poucos os que têm, isso eu já tenho certeza hoje. Se você tem a vocação ao matrimônio, você vai aprender a viver com aquela pessoa com os defeitos e com as qualidades. Dieta, gente. Olha só, comer coisas saudáveis. Né? Por exemplo, eu amo doce. Nossa, eu amo docinho. Pra mim, toda espécie e gênero eu gosto de docinho. Então, eu tenho que aprender a não comer, a comer só um. É a porta estreita, né? Largo ali, eu vou ficar com a minha uma pré-diabética aí terrível. Olha aí, porta estreita. Enfim, os estudos, né? Você ter uma vida de estudo, uma vida de abdicação a estudar. Você passa noites em claros, né? Você estuda de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você luta muito para você conseguir, né? Porque entender é uma coisa, aprender é outra, né? Entender, você entende o que você está falando, mas aprender você tem que... Várias vezes você vai fazer o exercício, várias vezes você vai estudar aquilo para você verdadeiramente aprender. É porta estreita. E o céu também, como é maravilhoso, como é digno e é eterno, é perene. Ele é uma porta estreita que você vai ter que entrar. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus vai olhar para o seu coração. Então, faça com o seu coração hoje, se assim, faça uma reverência a Deus, né? E que Ele entre ali no seu coração, para que verdadeiramente você enxergue no seu coração, na sua mente, nos seus atos, a porta estreita que vai lhe levar para o céu. Deus te abençoe. Beijo da Cris. Hoje tem a bênção da Sagrada Face. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a tua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti a tua face e te dê a paz. O Senhor te abençoe muito, muito. É abundância. Todas as bênçãos de Deus na nossa vida, na nossa família aí, na nossa descendência e ascendência, todas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beijo da Cris. Fica com Deus. Até amanhã.